Universidade Católica Portuguesa promove no âmbito do ano Laudato Si. Gostaríamos de destacar a diversidade das mais de 250 pessoas que se inscreveram nesta sessão, como o Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, o Sr. Dom José Traquina, estudantes, professores e colaboradores da Universidade Católica, da Universidade da Madeira, da Universidade do Minho, equipas pastorais de várias paróquias, membros do Corpo Nacional de Escutas, vários membros do Colégio Marista, do Externato da Luz, da Rede Cuidar da Casa Comum e tantos outros. Queremos, por isso, agradecer muito a vossa presença. Cabe-me relembrar que, durante esta sessão, os microfones vão estar desligados, que podem registar as perguntas na zona de comentários e, no final, teremos a oportunidade de as colocar aos oradores. E também que esta sessão está a ser gravada e transmitida em direto no Facebook da Universidade Católica Portuguesa. E passo agora a palavra ao Sr. Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa, o professor José Manuel Pereira de Almeida. Muito bem. Nos nossos ecrãs, que são muito bons, muito obrigado, Rita. Isto é uma introdução e peras, dizia. Nos nossos ecrãs, que são muito bons, não consigo ver a todos, mas vejo muitas caras, algumas conhecidas, outras não, e cumprimento a todos com muito afeto, numa altura em que já estamos em modo de pré-fim de semana, ou mesmo fim de semana, e por isso é bom que esta sessão não seja pesada e consigamos fazer tudo direitinho na hora que temos previsto. Muito obrigado à Margarida Alvim, da Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade. Fazemos esta parceria, Universidade Católica Casa Velha, o que parece-me bem para duas casas em que a gente se possa entender como de há tantos anos. A minha ideia era propor uma apresentação que eu espero que não seja demasiado escolar, mas que de facto nos introduz numa leitura da Laudato Si. Sobretudo tendo em atenção aquelas pessoas que repararam que a Laudato Si já tem 5 anos, mas não sabem bem muita coisa além do título, e o título já não é mau. Laudato Si, mi Signore, louvado sejas meu Senhor. De facto, é uma encíclica que não começa com palavras latinas, como é habitual nas encíclicas. São as duas primeiras palavras, ou as 3 primeiras palavras, e desta vez são palavras do italiano antigo. São Francisco de Assis está para o italiano mais ou menos como o Silvio Vicente para o português, para a gente se entender, e é do cântico de São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, diz-nos o Papa, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora, a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora, a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Laudato Si. De facto, há 5 anos. O Papa, agora os Papas já dizem, para a gente ter a ideia que uma encíclica não é quando o Papa se senta numa tarde como esta, numa varanda, com boa vista, pega na caneta ou no computador e vai daí e escreve a encíclica. O Papa explicou, antes da encíclica sair, que o primeiro projeto o fez o Cardeal Turkson, que está aqui numa fotografia da altura. Ele agora já está tudo nada mais, com mais 5 anos, é assim. Não é o que mais mudou, vão ver. O primeiro projeto fez o Cardeal Turkson com a sua equipa. Depois isto não muda? Muda? Muda. Mudou para aquele lado.
Muito bem. Depois eu, com a ajuda de alguns, peguei-lhe e trabalhei nele. Em seguida, com alguns teólogos, fiz um terceiro projeto, enviado cópia à Congregação para a Doutrina da Fé, à segunda secção da Secretaria de Estado e ao teólogo da Casa Pontifícia, pedindo que estudassem bem para não dizer tolices. Isto são afirmações, não são ex cátedra, portanto não são infalíveis, mas são afirmações do Papa Francisco, tal como ele nos habituou ao diálogo. 15 de janeiro de 2015. Há 3 semanas, continuou o Papa, recebi as respostas, algumas muito longas, mas todas construtivas. E agora vou reservar uma semana inteira de março para a concluir. Creio que no final de março está concluída, passando-se às traduções. Penso que se o trabalho de tradução correr bem, em junho, julho, poderá sair. E foi o que aconteceu. 2015, nessa altura. Logo a seguir, por iniciativa da Casa Velha e de mais uns amigos, juntaram-se em setembro na Gulbenkian. Foi um encontro muito luminoso, uma primeira apresentação local em Lisboa, com pessoas que tinham trabalhado na redação da encíclica. Vemos no centro Helena Lazida, que é a nossa docente do curso online Pensamento Social Cristão, Memória e Projeto, sobretudo a partir da tradução portuguesa das Paulinas, daquele livro muito belo sobre economia e comunidade, O Sentido do Outro. De facto, permitam-me um minuto de publicidade. Estão as candidaturas abertas para este novo e refeito curso Pensamento Social Cristão, Memória e Projeto da Faculdade de Teologia, e agradeço ao Juan Ambrósio o modo como tem cuidado desta plataforma e da animação na relação com os estudantes. Como calculam, podem ser todos, e por isso temos aqui, certamente, nesta conversa, algumas pessoas que, no fim, pode ser que a gente casse para este curso. Bom, continuando. Quem estava também na mesa é o Michael Chernick. É um padre jesuíta que diz assim: o pai da encíclica, disse à Eclésia nessa altura, o pai da encíclica é claramente, portanto, o Papa Francisco. O processo foi de diálogo e de consulta, de escrita e de reescrita. Já agora, o Michael Chernick está parecido, mas, portanto, relembramos da Laudato Si, a autoria do Papa, dizia o Michael Chernick agora, em dias de festa, veste-se assim, não é? Como o nosso padre Polentino lá calha. Agora é cardeal, e ainda bem, e uma nota importante, no que era o braço direito, a bem dizer, do cardeal Turkson, então na Justiça e Paz, era o Conselho Pontifício Justiça e Paz. Agora tudo isto mudou um bocadinho, porque os ministérios em Roma também alargaram, e agora é semelhante à nossa Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. Aproveito para cumprimentar o Sr. Dom José Traquina, Bispo de Santarém. O cardeal Chernick tem como cruz peitoral, que ali se vê razoavelmente, é feita de madeira de um barco de Lampedusa. Lembram-se bem que é a primeira saída do Papa acerca do Vaticano, e é exatamente para uma situação em que os migrantes e os refugiados têm particular... o drama que vivem é particularmente... tem um eco muito especial. Dizia então o padre Michael: as notas de rodapé testemunham os muitos e variados contributos, desde os seus predecessores, São João Paulo II e o Papa Emérito Bento XVI, passando por muitas conferências episcopais, até cita a Conferência Episcopal Portuguesa, extraordinário, bem como o amado Patriarca Bartolomeu, a pensadores e escritores, tanto antigos como modernos.
além de todos os que contribuíram, de editores a revisores, também há a considerar os tradutores e outras pessoas envolvidas no processo de dar a sua forma final ao texto. Isto é muito importante para a gente ter a ideia de que uma encíclica é, de facto, uma construção que é o Papa que assina, portanto, a autoria é do Papa, claro, mas já provém da Igreja e volta à Igreja e para fora da Igreja, para lá das fronteiras. O significado da Laudato Si, disse ele nessa altura, não é primeiramente o de uma ecologia católica, como se houvesse uma subcultura católica, não é? É a mais recente da série de encíclicas que desenvolveram a doutrina social da Igreja, portanto, o ensinamento social católico, desde a Rerum Novarum, de Papa Leão XIII, de 1891, e, de facto, segundo Michael Czernik, a Laudato Si podia até ser muito bem lida como a Rerum Novarum de 2015, porque as coisas novas que nos estão a acontecer no início deste milénio, de alguma maneira, estão aqui muito bem presentes e equadas. Por conseguinte, continua ele ainda, Laudato Si não é nem eco, nem verde. Partindo das questões mais prementes da degradação ambiental, procura guiar-nos rumo a uma conversão ecológica para nos libertar da autorreferencialidade que destrói, quer a solidariedade com os outros povos, quer o cuidado pela nossa casa comum. Ora bem, então, dito isto, vale a pena recordar-vos que a Rerum Novarum se desenvolvia segundo o método dedutivo, e assim aconteceu nas primeiras encíclicas sociais da área do ensinamento social da Igreja. Método dedutivo corresponde a começar dos princípios e depois, progressivamente, aplicar em conclusões. É mais ou menos como aquela imagem da chuva do Semado. No que diz respeito à Laudato Si, ela segue o método indutivo, que entre nós ficou divulgado com os verbos ver, julgar e agir, através da ação católica, fundamentalmente, apresentado por João XXIII na Mater et Magistra, que é de 1961. Este método, de facto, foi até seguido pelo Concílio Vaticano II e, em especial, pela Gaudium et Spes, e apresenta-se como que codificado por Paulo VI no número 4 da 80ª Advenias, 71. Este número 4 é muito interessante, acho eu, e por isso, assim, ainda que em esquema, eu ia propor-vos. Diz Paulo VI, cabe às comunidades cristãs, os pontos são nossos, que é para organizar, analisar com objetividade a situação do seu país. Isto ainda continua por fazer. Quer dizer, no geral, esta leitura dos sinais dos tempos, esta atenção ao concreto, ser as comunidades cristãs que têm a iniciativa de ter esta leitura, ainda há muito, estamos a caminho. 2. Iluminá-la com a luz das palavras inalteráveis do Evangelho, tendo em conta princípios de reflexão, critérios de juízo e diretrizes para a ação no ensinamento social da Igreja. Finalmente, 3. Discernir, com a assistência do Espírito Santo, em comunhão com os bispos responsáveis e em diálogo com outros irmãos cristãos e com todas as pessoas de boa vontade, o quê? As opções e os compromissos que convém tomar para se operarem as transformações sociais, políticas e económicas que se apresentam como necessárias e, em não poucos casos, urgentes. Discernir em diálogo com irmãos cristãos, portanto, a ideia do ecumenismo, claramente aqui proposta, e com todas as pessoas de boa vontade, portanto, cristãos e não cristãos, crentes e não crentes. De resto, as encíclicas no âmbito social têm-se dirigido sempre a todas as pessoas de boa vontade, desde João XXIII, que utiliza essa expressão pela primeira vez. Portanto, ver, julgar e agir, ou seja, olhar, apreciar, transformar. E a encíclica apresenta-se neste ritmo ternário. O primeiro capítulo é exatamente sobre o ver. O que está a acontecer à nossa casa. É o título do primeiro capítulo. Os seguintes, capítulo 2, 3 e 4,
o Evangelho da Criação, a raiz humana da crise ecológica, uma ecologia integral, é exatamente o apreciar, os critérios, o pesar, o julgar, o pensar. E, finalmente, o agir, o transformar. Se não, vejam os títulos. Há algumas linhas de orientação e ação. E o último, educação e espiritualidade ecológicas. Bom, então, a introdução é onde eu vou demorar mais tempo. A introdução da encíclica, na introdução da encíclica, o Papa propõe-nos reflexões genéricas que nos vão conduzindo aos temas que são os da doutrina social da Igreja no tempo que é o nosso. Do uso irresponsável e do abuso da exploração dos bens da terra, uma lógica de responsabilidade e de cuidado, portanto, caminhar de um lado para o outro. Nada deste mundo nos é indiferente, números 3 a 6. Já sabemos o que é que as intervenções anteriores a que o Papa se vem apoiando. É sempre muito interessante reparar que mesmo quando os Papas dizem coisas, eu diria, novas, procuram sempre ter algum respaldo a intervenções anteriores, mesmo que arqueológicas. É ao contrário das coisas no âmbito civil, em que nós vemos as pessoas dizerem a mesma coisa que outros, com ar de quem estão a dizer uma grande novidade. Aqui, as novidades aparecem sempre na continuidade, na tradição, mesmo quando são disruptivas. Bom, ok. Isto está a ser gravado, seja o que Deus quiser. Lá foi isto para o outro lado. Muito obrigado. E então, continua ele nos números 13 a 16, a introdução vai até ao 16. Desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão a trabalhar para garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão é devida àqueles que lutam com vigor por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Já estamos aqui a ver os dois tópicos, os dois focos, pontos focais que vão atravessar a encíclica. Número 13. Os jovens exigem de nós uma mudança. Interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem se pensar na crise do meio ambiente e no sofrimento dos excluídos. 2. Espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, o Papa esclarece para que não haja dúvidas, nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Número 15. E, finalmente, no número 16, ele explica o itinerário. Em primeiro lugar, farei uma breve resenha dos vários aspectos da atual crise ecológica. Portanto, o que está a acontecer à nossa casa. A partir desta panorâmica, retomarei algumas argumentações, o Evangelho da Criação, depois procurarei chegar às raízes da situação atual, a raiz humana da crise ecológica, e poderemos assim propor uma ecologia que, nas suas várias dimensões, integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia. Tudo isto está no número 15 e não no 16, como tinha dito há bocadinho. E à luz desta reflexão, mais um passo. Algumas linhas de diálogo e de ação que envolvem, seja cada um de nós, seja a política internacional. Finalmente, continua o Papa, convencido como estou de que toda a mudança tem necessidade de motivações e de um caminho educativo, proporei algumas linhas de maturação humana inspiradas no tesouro da experiência espiritual cristã. Portanto, a educação e espiritualidade ecológicas que constituem o último capítulo. E, sim, o número 16 tem já um exemplo que indica como tantas vezes as coisas vão de um capítulo para o outro, que as questões não são estanques, não são tratadas primeiro num lado e depois nunca mais, já estão tratadas, não. O exemplo que ele dá é este. A relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta.
A convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da tecnologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Creio que nesta circunstância que nos encontramos, em todo este início do ano 2020, percebemos que há 5 anos, em que isto não era adivinhável, tem hoje uma particular atualidade. Então, agora capítulo por capítulo, muito brevemente. O que está a acontecer à nossa casa? Reparem os títulos. Poluição e mudanças climáticas, e depois tem os números à frente de cada uma destas coisas. Gosto de... vejam o que vos... assim, estamos no ver, não é? O professor Francisco Ferreira, numa primeira conversa que tivemos no CRC sobre a Encíclica, dizia assim, bem, há aqui páginas que a gente não sabe bem se é uma encíclica ou um relatório sobre o ambiente, não é? E, por exemplo, esta. Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visível e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente, se apresentam congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viver cada vez mais submersos em cimento, asfalto, vidro e metais, privados do contacto físico com a natureza. O professor Francisco Ferreira, aqui da Academia de Lisboa, dizia exatamente que podia ser que num ponto ou noutro ele estivesse em desacordo com algum pormenor, mas que é raro termos um documento em que junta tanta coisa de uma forma tão coerente e simples em termos de apresentação. Então, passamos para o bloco do meio, julgar ou apreciar o Evangelho da Criação, a raiz humana da crise ecológica, uma ecologia integral. Eu trago-vos alguns exemplos de alguns números. Por exemplo, aqui do capítulo 3, a referência clara à Laborem Exercens e, no fundo, à Rerum Novarum, que começa com a questão operária. Segundo a narração bíblica da criação, Deus colocou o ser humano no jardim recém-criado, não só para cuidar do existente, guardar, mas também para trabalhar nele a fim de que produzisse frutos, cultivar. E assim, os operários, os artesãos, asseguram uma criação perpétua. Somos co-criadores. E este sublinhar da importância do trabalho é uma constante, com a sua historicidade. Obviamente que Leão XIII não escreve da mesma maneira que João XXIII, que não escreve da mesma maneira que o Papa Francisco, mas que na sua historicidade mantém, de facto, um veio, um filão, um rio muito fecundo. Do capítulo 4, trazia-vos o número 139. Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos considerar a natureza como algo separado de nós, como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela, compenetramos-nos. As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica e independente para cada parte do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as
interações dos sistemas naturais entre si e dos sistemas sociais. Não há, esta frase é muito recorrente nas citações, não há duas crises separadas, uma ambiental, outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, desenvolver a dignidade dos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Mais à frente, número 157, a referência ao bem comum, que é um dos princípios da doutrina social da Igreja. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, os direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral. Existem também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade. Entre tais grupos destaca-se de forma especial a família, enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. Portanto, facilmente, quando se fala de ecologia integral, neste número, se reconhece os tradicionais princípios da doutrina social da Igreja. Esta tem letra mais pequenina e, se calhar, tem mais dificuldade em ver, e eu também. De qualquer dos modos, depois fica a apresentação. Este número é muito... mete-se muito connosco. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos? Às crianças que estão a crescer? Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimos sobretudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Desafio do Papa Francisco. Se não pulsa nelas esta pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. Mas, se esta pergunta é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito diretas. Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? Por isso, não basta dizer que devemos preocupar-nos com as gerações futuras. Exige ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que nos vai suceder. Trata-se de um drama para nós mesmos, porque isto chama em causa o significado da nossa passagem por esta terra. É aqui que ele cita a Conferência Episcopal Portuguesa, nessa ideia do passar de geração em geração, do preocupar-se com o futuro, o dom que é a criação que recebemos e a criação que transmitimos. Finalmente, sobre o agir, há algumas linhas de orientação e ação. Não deve ser difícil para ninguém reparar que há uma palavra que persiste em cada um dos títulos. O início, ou assim a meio, que é a palavra diálogo. O grande artífice do diálogo enquanto tecla do seu pontificado foi Paulo VI. E há uma relação, falava-se logo no início, muito próxima do Papa Francisco com o Papa Paulo VI. Diálogo sobre o meio ambiente e política, diálogo sobre as novas políticas, diálogo e transparência, política e economia, em diálogo. Religiões no diálogo com as ciências. Não é? Portanto, a ideia do diálogo é, sobretudo, antes de eu falar, pôr-me à escuta do que os outros dizem para aprender com eles. E depois também poder dar uma palavra
honesta, do meu ponto de vista. O diálogo assim não é... é diálogo como caminho. Os argumentos são passos que fazemos nesse caminho, não são pedras que nos atiramos numa figura bélica do diálogo, não é? Não. Bom. E o capítulo 6, apontar para outro estilo de vida, educar para a aliança entre a humanidade e o ambiente. Bom, o cuidado do ambiente, educação e espiritualidade ecológicas. Depois vamos ouvir a Margarida Alvim e sobre isso ela tem experiência antes e depois da Laudato Si e é muito importante. É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias. E é maravilhoso que a educação seja capaz de motivar para elas até dar forma a um estilo de vida. A educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente, tais como, agora dão exemplos, não é? Assim, daqueles que a gente já conhece, de cor e salteado. Às vezes conhece mais salteado do que de cor, quer dizer, decoração, mas vamos indo. Evitar o uso de plástico e papel. Reduzir, agora fugiu-me, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se poderá comer, tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias. Tudo isto faz parte de uma criatividade generosa e dignificante que põe a descoberto o melhor do ser humano. Este apelo à dignidade, com a referência a coisas tão pequeninas, gestos tão, diríamos, insignificantes, leva o Papa a começar o número seguinte com esta afirmação. E não se pense que estes esforços são incapazes de mudar o mundo. Estas ações espalham na sociedade um bem que frutifica sempre para além do que é possível constatar. Provocam no seio desta terra um bem que sempre tende a difundir-se, por vezes invisivelmente. Bom, uma referência à questão à política e às várias associações. Naturalmente, compete também à Igreja e a todas as comunidades cristãs um papel na educação. Chama a atenção para os nossos seminários, para casas religiosas, claro, para universidades católicas e para todas, tendo em conta o muito que está em jogo, do mesmo modo que são necessárias instituições dotadas de poder para punir os danos ambientais. Também nós precisamos de controlar e educar uns aos outros, ou seja, esta educação é recíproca e formamos-nos uns aos outros nesta sensibilidade. Os números 228 a 232 têm o título Amor Civil e Político. Na nossa tradução, civil não é grande espingarda. No italiano percebe-se claramente. Portanto, é um amor que seja cívico ou civilizado. Esta forma de amor político, na Europa, é o Skilebeks, que é um teólogo importante no Concílio Vaticano II e na história morreu há poucos anos, que o utiliza e utiliza-o ancorado em João Sobrinho, que é um jesuíta da Teologia da Libertação, um jesuíta latino-americano. Nem todos são chamados a trabalhar de forma direta na política, mas no seio da sociedade floresce uma variedade inumerável de associações que intervêm em prol do bem comum, defendendo o meio ambiente natural e urbano. Por exemplo, preocupam-se com um lugar público, um edifício, uma fonte, um monumento abandonado, uma paisagem, uma praça, para proteger, sanar, melhorar ou embelezar algo que é de todos. Ao seu redor desenvolvem-se ou recuperam-se vínculos
fazendo surgir um novo tecido social local. Assim, uma comunidade liberta-se da indiferença consumista. Isto significa também cultivar uma identidade comum, uma história que se conserva e transmite. Desta forma, cuida-se do mundo e da qualidade de vida dos mais pobres. Sempre estes dois pontos focais. Com um sentido de solidariedade que é ao mesmo tempo consciência de habitar uma casa comum que Deus nos confiou. Estas ações comunitárias, quando exprimem um amor que se doa, podem transformar-se em experiências espirituais intensas. Para quem já foi a Assis, ao pé de São Damião, reconhece certamente esta imagem, esta estátua de Francisco de Assis a contemplar o vale que está adiante e nós podemos sentar ao lado. Tem essa vantagem, é muito convidativo a fazermos do mesmo modo. E assim agradeço a vossa atenção nesta exposição e passo a palavra à Margarida Alvim, da Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade, para nos apresentar também a sua experiência de leitura prática no estilo de vida que a encíclica introduziu nesta bela instituição que é citada agora, 5 anos depois da Laudato Si, pela própria Santa Sé. Obrigada, Padre José Manel, e obrigada à Universidade Católica Portuguesa por este desafio tão bom de poder celebrar assim e aprofundar a Laudato Si, porque de facto gostei muito da sua viagem, porque é sempre que passamos pela Laudato Si uma outra vez, há sempre coisas que não nos lembrávamos e que vale a pena recordar. Partilhar a Casa Velha, estou na Casa Velha, estão a ver aqui uma janela atrás de mim, da própria Casa Velha, mas para falar um bocadinho, e a Rita interromper-me quando estiver a falar demais, vou também partilhar aqui uma pequena apresentação que sobretudo nos mostra algumas imagens da Casa Velha. Vamos ver se isto corre bem. Estão a ver? Está bem? Pronto. Também para contar a história, porque ai de mim se não a contar, como dizia o São Paulo, esta história da Casa Velha, que no fundo diria que é uma pequena parábola, uma das muitas que existirá por esse mundo fora da Laudato Si, e que se é referência é por isso mesmo, por ser um pequenino história invisível que vai trabalhando essas tais iniciativas que não pensemos que não têm valor, porque têm e muito, que vai correndo, e por isso dei o título também de Conversão Ecológica, uma leitura a partir da Casa Velha. A Casa Velha, mostro só para quem não conhece, é uma quinta aqui no Concelho de Orem, na aldeia de Valtravesso, mesmo ao pé de Fátima. É um lugar abençoado também por isso, pela situação em que se encontra, uma terra a ser, com certeza, será semelhante à Palestina e a todo o ambiente que Jesus fala na Bíblia, por isso é-nos muito fácil também emergir em todos os exemplos que Jesus nos vai dando. E é uma casa de família. Hoje em dia os telhados já estão mais arranjados, já sofreram uma grande conversão ecológica também. Tem vindo a surgir assim uma nova Quinta da Casa Velha. A Quinta da Casa Velha está na minha família há 4 gerações, por isso a Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade surge a partir de uma família, que é algo que também se calhar não é muito comum. Uma família que há muitas gerações gera esta quinta em comum, que também não é um cabo dos trabalhos, exige muito diálogo, e por isso é uma história de conversão, sem dúvida, de gerir este património. São 67 hectares, numa zona de pequena agricultura que foi declinando muito ao longo da história, nos últimos anos. E digo tudo isto porque
a Casa Velha faz parte de uma história maior, e é isso que também queria deixar aqui, fazendo eco aqui desta mensagem que o Papa Francisco nos deixava no mês da celebração da criação, no ano passado. É uma história, faz parte de uma história muito maior, onde sentimos e vamos sentindo este fio subtil e único que vai tecendo aqui diferentes estilos de vida e algumas ações proféticas que trazem novidade para o presente, para este diálogo com a realidade, o diálogo com este tempo, e também não só para o mundo, como para a Igreja, parece-me. Falando da história, então, como é que uma quinta de família se torna uma casa de ecologia e espiritualidade, onde hoje em dia a casa acolhe uma família muito mais alargada, continua a ser casa de família, e no fundo continua a ser uma quinta, mas desenvolvemos muitas atividades, sobretudo nesta área da educação e da espiritualidade ecológicas e do desenvolvimento local sustentável também. Nasce então da geração antes da minha, do meu pai. Vemos aqui o meu pai com as 4 filhas, eu sou a mais pequena, debaixo deste carvalho, que hoje em dia já irão ver em outras fotografias, acolhe muitos grupos, sempre tiramos fotografias debaixo deste carvalho, e de uma história que se cruzou com alguém estrangeiro, que foi a minha mãe francesa, que abriu esta terra, assim, a esta vocação da abertura e do acolhimento e do cuidado. E não digo isto por acaso, porque se queremos trabalhar educação e espiritualidade, temos muito claro que essa raiz nos acompanha, ou seja, tivemos a oportunidade também nós de crescer na fé e nesta educação para o cuidado com a terra e com as pessoas. Por isso, quando foi a nossa vez de cuidar desta quinta, que foi declinando, e desta família que também foi cedo adoecendo, e tocou-nos a nós, à minha geração, tomar conta, aconteceu isto de associarmos esta necessidade de cuidado a uma vocação. A uma vocação, em primeiro lugar, para mim, mas logo de seguida para toda a minha família, porque partilhamos este projeto, e também em vários amigos que se associam, em especial assim 2 ordens religiosas, os jesuítas, as Irmãs Escravas do Sagrado Coração de Jesus, porque de facto a Casa Velha é uma experiência espiritual intensa, fazendo eco das palavras do Papa Francisco na Laudato Si, que o Padre José Manuel nos lembrou. Tudo o que foi acontecendo, sobretudo há 10 anos para cá, tem sido de um processo de leitura e de leitura espiritual, de resposta ao que nos vai sendo pedido, com esta missão de gerir esta quinta, hoje não como antigamente, mas nesta fidelidade criativa e com este foco do bem comum que já herdávamos também de trás. Tudo isto foi sendo feito com uma grande fragilidade e continua, e tudo o que fomos transformando de espaços na Casa Velha, e aqui vemos fotografias da garagem que se converteu em capela de um pastor, toda esta conversão de palheiro em albergue, de Corrais das Ovelhas em agroturismo, e agora nesta casa onde fazemos exercícios espirituais, outros tipos de atividades, tudo isto foi acontecendo porque houve aqui uma grande conversão também cada um que passava e que se queria juntar, que se queria associar. Oh, Margarida, desculpa, está-se a ouvir um bocadinho empastelado. Deve ser da rede. Bloqueou. Está congelada. Parece.
É a questão, a questão da conversão nunca é fácil. Aqui. Espero que estejam a ouvir melhor agora. Não, nem tanto. Se calhar mais vale sair e entrar, que é aquilo que os engenheiros fazem quando não sabem o que é que. Boa. Deixaram-me de ouvir. Boa. Agora sim. Agora melhor. Agora só não sei onde é que me deixaram, onde é que eu vos deixei. Deixámos de ouvir na conversão. Na conversão. Na slide então da conversão. Então, explicámos que a conversão não era coisa fácil. E eu estava aqui a dizer que no fundo, repetindo o 160, que o Padre Zé Manuel já falou e que eu também gosto muito, a Casa Velha foi trabalhando, a começar em mim mesma, estas perguntas: com que finalidade passamos por este mundo, com que fim viemos a esta vida, para que trabalhamos e lutamos. E estas perguntas de fundo, diretas e existenciais, foram sendo um motor para nós, mais diretamente implicados, mas foi provocando, e vai provocando esta pergunta também nos que se juntam a este projeto. É bom poder falar hoje sobre a Casa Velha, porque passaram 10 anos e a Casa Velha nasce de um tempo de crise, mostrando que a fragilidade por vezes e as crises têm tanto de nova vida a trazer, se a isso nos abrirmos e em confiança. E este ano também temos um ano importante que mostro na fotografia, que está agora a acontecer, que é a tiragem de cortiça. A tiragem de cortiça acontece de 9 em 9 anos, por isso não é por acaso que falamos tanto de saber esperar na Casa Velha. E este ano de crise também, em que quase não temos atividades a acontecer, a terra que sempre nos sustenta, este ano ainda mais generosamente dá-nos esta receita pela qual esperamos de 9 em 9 anos, esta escola também de colaborar com a terra e de saber esperar e também de ir equilibrando aqui tantos ritmos. E este ano fica marcado para nós, 2015 foi um ano muito importante com a Laudato Si, porque, como o Padre Zé Manuel dizia, já havia aqui muito trabalho feito, de pequenas experiências que quando foi publicada a Laudato Si sentimos assim uma grande consolação e confirmação. E agora, passados 5 anos da Laudato Si, fizemos aqui um exercício, também com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, do Programa Cidadãos Ativos. Passámos da intuição estratégica, como dizia aqui, ao plano estratégico. Não é? Há aqui estas nossas intuições estratégicas de Espírito Santo, que nos vão empurrando e movendo e que movem outros, e fizemos agora este exercício do plano estratégico, um bocadinho como serão os próximos anos, e temos aqui esta visão para 2025 que nos guia, mas que está muito na linha com a nossa missão e com os nossos valores, mas é uma visão que cada vez gosto mais, e que chegámos a ela a partir, no fundo, da nossa história, da própria encíclica Laudato Si, também das necessidades aqui da comunidade local, e por isso sai esta visão, se calhar um pouco desconcertante, mas muito certeira, de constituirmos um lugar de relação catalisador da conversão ecológica. E pronto, enfim, é um mapa da estratégia que nos espera e que temos que pôr em prática e que não irei detalhar, mas fico muito feliz por estarem assim 5 grandes objetivos a guiar-nos, 2 mais de sustentabilidade e 3 de conversão ecológica, e vou dizer os de conversão ecológica, que é promover a coesão social e territorial, proporcionar a paz interior e aumentar a colaboração no cuidado da casa comum. Já o estamos a fazer hoje aqui com a Católica. Os valores da Casa Velha são descritos há bastantes anos e se chamávamos pilares, passam a ser valores. Vou passar por eles porque são inspiradores também. Viver abertos e disponíveis, viver agradecidos, viver em verdade,
viver com pouca tralha, esta simplicidade, viver sabendo esperar, viver atentos e comprometidos, viver em comunhão e viver com alegria. E foi muito, e também deixo aqui 3 estados identitários que o consultor que nos ajudou a fazer o plano estratégico optou por deixá-los, e eu fico feliz por isso, porque acredito muito neles. Não são assim tão óbvios num plano estratégico para o futuro, não são assim tão óbvios no nosso mundo, mas penso que com certeza que vai por aí esta transformação que todos andamos e desejamos a encontrar e promover. Os 3 estados são sermos um projeto inacabado, em permanente construção, com dores de parto, que é uma força mobilizadora das pessoas que pretendem contribuir e fazer parte, a sua fragilidade, que incentiva a atenção cuidada, e o simples, ser um projeto simples, o estilo de vida simples, por vezes austero, provoca uma liberdade para o encontro. Uma ausência que potencia a presença. Por isso, talvez não seja assim, de facto, tão óbvio, tão fácil, mas sem dúvida que aqui esta imagem da semente fala muito nisto, e percebemos muito, cada vez mais fundo, que passa por aqui esta referência da Casa Velha. O crescimento da Casa Velha nunca será assim uma estratégia expansionista multinacional, mas será muita estratégia da semente, desta conversão pessoal que começa aqui, que se dá aqui, e este lugar de relação que nos converte e que envolve outros que cá passam, e eles mesmos tocados por esta relação mais equilibrada entre uns com os outros, com Deus, com a terra, e até um lugar de reconciliação que ajuda cada um a enfrentar a sua própria fragilidade, a enfrentar os seus próprios projetos e sonhos, e partir levando esta semente de conversão e promovendo essa semente lá onde chegar. E temos muito presente que, de facto, acreditamos que podemos ter estas referências para cuidar da casa comum, que é este compromisso social enraizado nesta consciência do dom, do agradecido por tanto que temos e recebemos, por esta terra que nos sustenta, e daí partir o nosso cuidado, não voluntarista, mas um cuidado porque cuido de algo a que pertenço e de algo que me cuida. Esta é a frase do Papa Francisco na Alegria do Evangelho, que é também tão certeira: da realidade é superior às ideias. Partir da realidade, seja ela como for, esta visão integral e ligada, esta importância do processo, do caminho, de esperarmos uns pelos outros, de construirmos juntos, mais importante que os resultados, esta de quanto menos, tanto mais, e esta importância de crescer desde a realidade, em relação com outras realidades. Tudo isto temos aprendido a fazer e temos vindo a fazer com outros, para além da família, de amigos, da comunidade de Casa Velha, que vai crescendo um bocadinho em Lisboa, noutros locais, mas com instituições também que nos ajudam muito a crescer, a Fundação Fé e Cooperação, nestes vários projetos de educação para o desenvolvimento, educação para a sustentabilidade, trabalhando todos estes temas de ligação e religar à terra, sobretudo no Concelho de Orem, mas também em um diálogo com outros concelhos, promovendo o diálogo entre as escolas e os pequenos produtores e os decisores locais. Trabalhamos também, assim, de perto com a Província Portuguesa da Companhia de Jesus, temos um representante na direção da Associação Casa Velha. A Casa Velha também toma parte na Comissão de Apostolado Social, projetos também com a Fundação Gonçalo Silveira, então, o mesmo com as escravas de Sagrado Coração de Jesus, e desde o início com a Rede Cuidar da Casa Comum, também assim, com esta iniciativa tão pertinente e que vai dando passos tão certos, e fundada pela professora Manuela Silva, e que temos vindo também a acompanhar. Algumas imagens só de atividades concretas que vamos fazendo, aqui, que passa por acampamentos também no verão para as crianças aqui do concelho,
exercícios espirituais, assim com um lado mais criativo e também de iniciação espiritual. Estas atividades de espiritualidade ligadas à Terra e às estações do ano. Muito este de viver em comunidade, de aprendermos a viver uns com os outros, e por isso há um grupo de voluntários que se chama Atravessados, esta aldeia chama-se Altravesso, um grupo de voluntários que vem uma vez por mês, de diversos pontos do país e aqui da aldeia, também para um fim de semana de oração e missão. E deixava assim também o espaço para algumas questões que possa também esclarecer sobre a Casa Velha, agradecendo uma vez mais a oportunidade de estar aqui. E claro, temos um site onde nos poderão conhecer melhor, também poderem conhecer melhor a própria rede Cuidar da Casa Comum. Casa Comum também tem um site próprio, e enfim, agora estamos a aproximar-nos das 6h30, por isso deixar também um minuto para um comentário, talvez. É quase, porque um minuto dá pelo menos para o minuto de silêncio, não. E, entretanto, não foste só tu que ficaste congelada, a nossa Rita Paiva-Pona evaporou-se. E quer dizer, caiu, já cá está. Então, tens 4 minutos, 3 minutos e meio para mostrares quando fales. Muito bem. Então, em primeiro lugar, agradecer estas 2 intervenções e reflexões tão boas para nos ajudarem a trazer ao dia a dia esta encíclica e estes bons desafios que o Papa nos faz. E dizer que no âmbito das várias iniciativas que a Católica tem preparado para este ano, temos uma próxima que no fundo traz um bocadinho este tema que o Padre Zé Manuel falava sobre o ver e sobre o contemplar, e por isso propomos um concurso de fotografia que já está online no site da Universidade, convidando todos aqueles que aqui estão a poder contemplar neste tempo de férias, que nos ajuda a parar, se calhar, esta correria do dia-a-dia e a podermos dedicar um olhar mais atento ao que nos rodeia. E numa frase que vem também da própria Laudato Si, que eu agora perdi, porque como fui abaixo, mas vou rapidamente recuperar, e que já no fim o Papa nos convida a contemplar numa vereda, numa folha, num olhar, no rosto de um pobre, podermos no fundo registar aquilo que para nós é o cuidar da casa comum. E este é o desafio que deixamos. E a todos aqueles que nos acompanham, agradecer também à Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa o apoio que nos dá de poder termos um regulamento e toda esta estrutura, e convidava todos a poderem participar nesta nossa iniciativa. Muito obrigado, Rita. Também vais ter que fazer o favor de, como nós não conseguimos, a Margarida e eu, responder a nada, nem as respostas eram muito importantes, pode ser que façamos um fórum em que as pessoas que participaram nesta conversa não deixem as interrogações ficar em suspenso. Ao menos partilhamos as interrogações que todos temos e aprendemos uns com os outros. Achas bem? Eu acho bem, mas como fui abaixo, perdi tudo aquilo que tinha aqui na caixa dos comentários, e por isso não sei qual é que será a melhor maneira. Mas de voz. Abrimos de novo e a estes participantes alguma coisa informaticamente há de se poder fazer. Isto é para a gente não dizer, bem, então enchemos esta hora de coisas e depois, e agora uma conversinha ao menos. Sim. Está bem? Muito bem. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Margarida, muito obrigado, Rita, pela participação, despedimos. E boa participação no concurso fotográfico, era muito importante que tivéssemos uma bela participação. Obrigada. Obrigada. Deixei o e-mail, projetocasavelha@gmail.com, se for preciso. Ok, muito bem. Muito obrigado. Obrigada. Então, obrigada. até breve. Obrigada a todos. Muito obrigada.